galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a Prof veio aqui para relembrar um outro conteúdo que vocês já estudaram. Hoje nós viemos falar sobre as formas geométricas. E para isso eu trouxe uma história. O nome dessa história é As Três Partes. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de casa. Por causa disso, ela se desmoronou e virou três partes. As três partes pensaram juntas o que elas poderiam formar. Alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegavam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes. Elas então pularam na água e foram ser peixes também. Os pássaros comem peixes. Aconteceu então que o peixe formado pelas três partes foram parar na barriga de um pássaro formado por outras três partes. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou e passou perto de uma janela de algum andar, de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficar crescendo aos pouquinhos. Então, um dia, os netos vieram visitar a vovó. Brincaram de adivinhações e as três partes pularam janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir que bicho que elas estavam formando, dizendo que esse bicho visita galinheiros. Os netos logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, elas inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram sobre elas. As três partes formaram também um escorregador e elas escorregaram nele. Depois, elas formaram uma gangorra. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar, encontraram as três partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as três partes e a vovó ficaram conversando. E elas estavam gostando tanto, mas tanto da vovó, que decidiram que se ela quisesse, ficariam morando ali. E ali poderiam se divertir, contar histórias. Conforme combinado, as três partes ficaram morando com a vovó e cada vez gostavam ainda mais dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa.
uma cidadezinha. Uma casa com um grande terreno para ela plantar e cuidar do jardim. E para receber os netos, onde poderiam brincar e se divertir com a vovó e as 3 partes. Vocês viram quantos desenhos foram feitos com 3 partes? Então agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer desenhos com 3 formas geométricas. Combinado? Eu espero as fotos e os vídeos. Beijinhos, galera! Até a próxima!